cada país tem suas peculiaridades no sistema de pagamento, no sistema financeiro. E o Brasil não é diferente. Na verdade, o Brasil tem muitas peculiaridades. Uma delas, por exemplo, que a gente tanto conhece é o boleto. Para resolver essas peculiaridades e conectar empresas internacionais que querem oferecer seus serviços e produtos para brasileiros, nasceu a startup Ebanks, a curitibana, que foi fundada em 2012 e hoje, em 2021, é um unicórnio, o primeiro unicórnio do sul do país, faz transações de empresas internacionais como o Airbnb, como Spotify, como Alibaba, Sony, e tem se expandido por algumas outras áreas, atuando também na área de B2C, oferecendo produtos para os consumidores finais. E a gente vai conversar sobre todas as estratégias de expansão. A empresa também está presente em vários países da América Latina, com um de seus fundadores que eu tenho aqui, Wagner Ruiz. Wagner, tudo bom? Obrigada pela sua participação aqui. Tudo bom, obrigado pelo convite. Bom, eu queria começar, a gente sempre começa do zero ao topo, partindo do pressuposto aí de que uma empresa começa muito antes da sua fundação aí, do seu primeiro dia, de você conhecer os seus sócios. Então eu queria que você começasse contando um pouco da sua infância pra gente. Você é aqui de São Paulo, né? Onde foi que você nasceu, cresceu? Como é que foi um pouquinho aí? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, criado em São Paulo, moro em São Paulo ainda, apesar da minha empresa ser em Curitiba. Hoje nem digo mais que é só em Curitiba, que a gente está em muitos países. E é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu acho que todo o passado das pessoas, ele contribui para chegar onde a gente está, né? Então, foi engraçado você perguntar de infância, que eu acho que também tem tudo a ver. Não só a infância, como a adolescência, como a parte de querer começar a trabalhar. Criado sempre em São Paulo, apesar da família do meu pai ser advogado, minha mãe professora, eu, os meus irmãos, a gente sempre teve interesse de fazer coisas, tentar criar negócios e fazer coisas. Então acho que a curiosidade da infância, aliada com a vontade de querer saber sobre todos os assuntos, acabou ajudando bastante na minha carreira de uma maneira geral. Aliás, o passado, até chegar na empresa, no Ebanks, ele sempre foi um negócio de tentativa, né? Você vai tentando, vai criando uma, vai criando outra. E isso tudo veio desde o início. Eu lembro uma história bacana ali, um pouco mais velho, já para entrar na faculdade. Eu acho que naquela época, em 96, 95, antes da faculdade, o sonho de todo mundo era trabalhar em banco de terno azul, gola branca, trabalhar ali na Faria Lima. E eu recebi uma dica quando eu estava pensando no que fazer, como começar a trabalhar, que eu acho que moldou bastante minha vida. Eu queria ir para a mesa, quero trabalhar, fazer negócio, trader, essas coisas. E um amigo meu virou para mim e falou assim, não, você vai trabalhar, a gente vai arrumar um jeito de você entrar em banco, mas você não vai trabalhar ali onde todo mundo quer, você vai trabalhar no back-office, das 6 às 10 da noite. Eu falei, back-office? Naquela época não tinha nem computador, né? Seriam aqueles relatórios grandes. Eu falei, para quê? Por quê? Eu quero ir já para a mesa, eu quero fazer negócio. Ele falou, não, porque se você trabalhar lá, você vai entender como as coisas funcionam. E a primeira coisa para você conseguir montar, fazer qualquer coisa, é entender como elas funcionam nos bastidores. Isso foi uma baita lição. Foi talvez um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz, mas foi alguma coisa que me moldou de querer entender cada detalhe de tudo que eu faço. Hoje, quando as pessoas que trabalham para mim, eu sempre falo, entra e vai para os bastidores, ver o que está acontecendo, entender como é a operação, entender como que está fazendo, que aí você vai conseguir montar. Não adianta querer ser brilhante sem ter conhecimento, que é um dos nossos valores, inclusive. E eu acho que a infância, a adolescência e o início da minha vida de trabalho sempre foi assim. Tem uma outra frase que eu sempre uso, que é, você precisa conhecer um pouco sobre tudo e tudo sobre alguma coisa. Eu acho que é isso que me pauta e me pautou desde a infância, pelos meus pais, pela minha família e por todas as tentativas de negócios que eu fiz, algumas que deram certo, outras que não, mas que formaram um conjunto que eu sou até encontrar com os meus sócios e a gente construir o Ebanks. Muito bom. E agora, seus pais incentivavam essa curiosidade, essa busca? Como é que eles criaram você e seu irmão, né? Você falou seu pai é advogado, sua mãe professora. A gente incentivava, vamos dizer que também os pais ali sempre têm aquela preocupação do futuro, né? Eu acho que eu peguei a última geração que era, você precisa ser um advogado, um engenheiro ou um médico. Mas o meu pai tinha uma coisa bastante
curiosa. O meu pai era isso, de desmontar as coisas, de querer entender, de consertar, apesar de ser um advogado. E isso eu puxei muito dele. Até hoje eu brinco com o meu filho, que ele chama alguém para consertar. Eu falo assim, não, cara, vamos a gente tentar consertar e ver como é que funciona. E abre, e mexe com elétrica. Meu pai sempre teve isso, de construir coisas e de consertar coisas. Eu acho que isso também ajudou. Então ele sempre incentivou. Meu pai sempre incentivou esse lado de conhecimento e de tentar estar envolvido em todas as partes do processo. A minha mãe um pouco mais de medo, claro, como é natural, mas sempre deu todo o suporte. E aí, que faculdade você foi fazer, então? Foi seguir médico, advogado, algo nesse sentido ou não? Então, a mesma coisa, né? Puxa, adolescente quer ir para Faria Lima e ganhar dinheiro. Então, você tem que fazer administração ou economia. Me parecia que economia fazia mais sentido naquela época, então aí eu entrei em economia. Também não era exatamente o que eu pensava. Aí eu descobri que eu não era realmente um cara de... Ainda que seja humanas, mas tem muito de exatas. Eu não sou um cara exatamente de exatas. Mas abriu um outro mundo, né? Então eu fui ali meio para construir aquela carreira. E teve um outro aspecto nessa época também, foi engraçado, que um outro tio meu falou assim, não, um outro um pouco menos realista. Não, você faz uma boa faculdade de economia no Brasil, depois vamos fazer uma pós nos Estados Unidos, aí você vai trabalhar uns 2 anos num banco americano, e aí você vai voltar e trabalhar num banco brasileiro. Eu falei, puxa, mas aí a gente perdeu 10 anos, eu não quero perder 10 anos. E aí foi essa a ideia. Eu falei, putz, eu não vou fazer isso, eu vou para a faculdade e já vou começar a trabalhar e começar a empreender. Então, empreender foi uma coisa que desde o início... nossa, falando com você, eu tô lembrando de coisas. Até aquele junior, empreendedores júniores lá da faculdade. Eu construía cabide, tentava vender cabide. Então, isso sempre me motivou, sempre tive esse viés aí de tentar construir alguma coisa. Uhum. E já na faculdade, então, começou a empreender? Qual que era o que você imaginava naquele momento fazer, né? Então, eu já na faculdade comecei a empreender, primeiro na empresa júnior um pouco mais quase de experimental, né? Não era exatamente um negócio, mas eu sempre tive procurando. Então, mesmo na faculdade, eu já fui começar atrás de importação. O mercado estava abrindo, tinha aberto em 89, então a gente estava assim, 10 anos depois, estava abrindo ainda, vamos tentar importar. Tive uma importadora, importei até com outros amigos e outros sócios, importei até carrinho de bebê, né, dos Estados Unidos, que foi aí também, já montou um pouco da história que seria o Ebanks, que é de um relacionamento internacional. Então, puxa, vai para os Estados Unidos, negocia, volta. Mas desde a faculdade, assim, desde que eu entrei na faculdade, aliás, o grande medo da minha mãe era esse, ela vai começar a trabalhar, não vai pensar em mais nada. E ela estava correta, na verdade. Então já saí fazendo, já saí tentando montar negócios que tem ali um pouco na minha história, que culminaram em eu estar aqui hoje e ter fundado o Ebanks junto com o Alfonso e com o João. Pois é, você falou dessa questão de importar carrinho de bebê e vendo no seu currículo, foram 8 empresas antes do Ebanks, é isso? O carrinho de bebê foi o primeiro, assim, primeira empresa, negócio consolidado que você considera ou não? Acho que foi. Acho que o primeiro meu negócio, o primeiro negócio que eu fiz mesmo, né? Então eu comecei numa distribuidora de valores, que acabamos ficando amigos também. Passamos para outros negócios dentro do mesmo grupo, mas eu acho que o primeiro negócio que eu tentei fazer mesmo foi fazer essa importação de carrinhos de produtos para bebê, né? Então essa foi a primeira. Depois a gente não deu certo, a gente desfez, e aí eu fui tentando outras coisas, mas sempre aí começou um viés internacional com importação, com operações de pagamento internacional. Você vê que eu jamais diria que... Pagamentos é uma coisa engraçada, porque você fala com todo mundo de pagamentos, fala, seu sonho de infância é trabalhar em pagamentos. Não conheço ninguém que tem sonho de infância em trabalhar em pagamentos. É uma coisa que, pela especificidade dos pagamentos, não só no Brasil, mas no mundo, você vai juntando pessoas de áreas completamente diferentes e que hoje criou essa grande área de pagamentos. Eu acho que eu sou um deles. Eu vim
de outros backgrounds, então eu tive um pouco de mercado financeiro, passei um pouco para importação, o que abriu um canal internacional e de pagamentos internacionais que acabaram culminando na história do Ebanks, no começo do Ebanks, que foi resolver um problema. Qual que é o problema que vocês vão resolver? Quando a gente, lá no começo, antes do Ebanks, inclusive a minha última empresa antes do Ebanks, que eu já era sócio já era em sociedade do Alphonse, com o Alphonse, o grande tema foi um amigo nosso de fora do país querendo vender para o país. Virou e perguntou, puxa, tá todo mundo me pedindo boleto, o que é boleto? Como é que eu resolvo isso? E a gente também não sabia como resolver naquela época. Então a gente sentou para pensar, puxa, e aí? Como é que vamos resolver esse problema aqui que existe? Foi como tudo começou, a primeira semente antes do que seria o Ebanks. Em alguma dessas suas empresas antes do Ebanks, você chegou a quebrar feio? 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Como é que foram essas 2 vezes. O empreendedor tem... A gente sempre fala de erro, né? O que a gente faz de erro. Acho que a gente tem... o empreendedor precisa querer, precisa acreditar. A gente tem um termo, inclusive na Endeavor, que a gente fala vai que dá. E dá mesmo. Mas tudo tem seu risco e você está arriscando alguma coisa. Às vezes a gente é super confiante de que tudo vai dar certo. E talvez isso tenha me moldado. Essas 8 empresas tenham me moldado bastante também. Porque eu sempre fui muito confiante. Tudo vai... De algum jeito vai resolver, ainda que eu não saiba exatamente como. Nós vamos encontrar uma solução. E essas 2 vezes que eu quebrei, talvez tenha sido um pouco disso. Um pouco de excesso de confiança. E sem mitigar os eventuais riscos que a gente tem. Então, dessas 2... E ela sempre... Você sempre acha que é a última vez, né? Você sempre fala, puxa, agora acabou, não vou conseguir mais. Então foi... Eu não me lembro exatamente os anos, mas teve um ano que foram 2 anos, assim, muito ruins. Teve uma das empresas que 2 anos muito ruins. Depois teve uma outra tentativa. E a gente tem... e aí eu acho que talvez seja correto, mas a gente tem essa ideia de apostar tudo. Poxa, se eu acredito, se eu acho que dá, eu vou dar tudo que eu tenho. Então, não é que eu me arrependo. Eu acho que quebrar e dar errado é parte do caminho para dar certo, né? Então, não estou dizendo que todo mundo tem que quebrar, pelo amor de Deus. Mas no meu caso, similar com o do Alphonse também, ele também teve problemas. Isso construiu as pessoas que nós somos. Então, passar por essas dificuldades, inclusive reconhecer quem está do seu lado na hora correta, foi bastante importante. Mas é um sufoco, né? Então, às vezes a gente dá bastante... Tenta ajudar, um pouco de give back ali do que a gente recebeu. A gente tenta ajudar outros empreendedores e conversar, e todos eles passam por isso. E isso também, eu acho que a parte de quebrar, ter dificuldades, e mesmo não acertar mercados, porque às vezes você não acerta mercados, né? Tem um negócio que é bom, mas ele é mediano, ele não vai ser super diferenciado, mas faz parte de construir a pessoa que você vai se tornar. Então eu não tenho nenhum arrependimento, gostaria que tivessem acontecido de formas mais fáceis, talvez, mas acho que isso construiu onde eu estou hoje, que poderia até ser melhor, mas eu não tenho muito do que reclamar e estamos tentando construir alguma coisa melhor. Você falou desse seu otimismo, que sempre foi uma coisa presente. Alguma dessas quebras abalou de alguma forma? Teve um período mais crítico mesmo de achar que não ia mais empreender ou algo nesse sentido? Como é que foi? Na primeira delas, na primeira vez teve um período ali de alguns meses que eu particularmente tenho uma coisa engraçada, eu tenho um otimismo exacerbado, mas eu também tenho uma busca pela realidade de entender o que é factível e o que dá para se fazer. Então, eu tenho um balanço em relação a isso. Na primeira vez que eu quebrei, ali foi mais difícil. Tiveram meses que eu achei que eu não ia fazer mais nada. E até para você pensar em procurar emprego é difícil. Porque você fala assim, se não conseguir, você precisa ter uma parte emocional e pessoas que estão próximas de você que te ajudem bastante.
Então, nessa primeira vez foi. Na segunda vez, é quase como se você tivesse colado, né? Você já sabe muito bem. Bom, já sei, do chão não passa, vamos pegar os cacos e tentar construir de novo. Então, até isso, mais uma vez. Esses acontecimentos te formam. Porque assim, mesmo hoje, no Ebanks, tem outra frase que meu pai falava, que eu falo, o pessoal vê o filé, mas não vê o osso, né? Que eu, não é que a gente não tem problema, a gente tem muito problema, diariamente. E como você lida com problemas tem a ver com tudo que te formou e te levou até lá. Então, sim, tive momentos que foram bastante duros. Na segunda vez, já um pouco mais escolado de que não passa do chão. E que estava na hora de reconstruir. No meio do caminho dessas experiências, você encontra pessoas incríveis. Isso é outra coisa. Eu acho que é mais fácil encontrar pessoas incríveis quando você está nessas situações do que quando está tudo muito bem. Então eu encontrei pessoas incríveis nesses anos aí de história que me ajudaram, inclusive, a me recuperar dessas vezes que eu tive problema. De que forma? Quem eram essas pessoas? Eram pessoas do próprio ramo, fornecedores, ou eram pessoas família? Como é que... Eu acho que aí teve de tudo. Eu tive amigos que se aproximaram e falaram, putz, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa junto. Uma das empresas, talvez a penúltima, antepenúltima, ruim que a gente vai ficando velho, eu já não lembro mais a ordem das coisas. Mas numa delas, foram 2 amigos meus que viram que tinha acontecido e falaram, cara, a gente tem uma oportunidade, a gente gosta de você, sabe que você é capaz, vamos tentar fazer alguma coisa junto. E aí a gente começou mais uma empresa com eles, que acabaram me ensinando um outro lado que eu não tinha também, de controle, de gestão, de tudo isso, que foi muito bom. Família, idem também, acho que família sempre tem. Então acho que foram mais amigos e família e pessoas que você vai conhecendo nesses anos, né? Eu fico surpreso como às vezes eu passo num restaurante ou aparece uma oportunidade de negócio de uma pessoa que eu conhecia 15 anos atrás. Que você fala, puxa, eu nunca imaginei que a gente pudesse estar fazendo alguma coisa junto. E você vai falar, foi por acaso? Não, já tinha um... Então, essa construção de vida, construção de amizade, construção de quem você é, junto com todo mundo que está à sua volta, vai ajudando e vai se formando no final do tempo. Uhum. E foram, 8 empresas, é muita coisa. O que você tinha de sonho, ambição nessas iniciativas? Era paixão por fazer? Você tinha um plano grandioso por trás dessas empresas de vamos construir algo realmente grande? Como é que era para você essa ambição? Um dos nossos valores hoje no Ebanks, e obviamente tem a ver com o livro, mas a gente colocou o sonho grande, que na verdade a gente entende como ambição também. A gente só não usa muito esse termo, que às vezes ele é julgado de forma errada, mas ambição nada mais é do que querer o melhor, né? Então, e eu acho que todo mundo tem, todo mundo deveria ter. Claro que a ambição não é passar por cima de ninguém, é querer alguma coisa melhor. Eu acho que isso eu sempre tive. Então, independente do mercado, independente do tipo de empresa, eu sempre quis fazer o melhor. Mesmo quando era equipamento de ginástica, mesmo quando era equipamento de bebê, mesmo quando era no mercado financeiro. A ideia é, tem espaço, a gente tem que fazer melhor. Então, a minha medida nunca foi exatamente, puxa, eu vou pegar esse produto vai ser o produto mais vendido do mundo. Ou eu vou ter essa loja e eu vou abrir a maior rede de lojas do país ou do mundo. Mas eu sempre tive a ambição de fazer mais. Então, é quase como se... E a brincadeira do que a gente falou antes do zero ao topo é um pouco disso. Porque qual é o topo? E eu lembro que numa das entrevistas na Endeavor que a gente fez, perguntaram pra gente exatamente isso. Qual que era o sonho de vocês? Pra onde vocês querem ir? E a gente tentou refletir ali como é que a gente colocava, porque as pessoas gostam de business plan, quanto que vai ser a projeção no futuro, e talvez a gente estivesse muito cedo nessa época. E uma das respostas que a gente deu e que faz um pouco de sentido para isso foi, puxa, a gente quer ver o nome do Ebanks no prédio, em cima do prédio de todas as grandes cidades do mundo. Quando, como, não sei muito bem ainda, mas a gente vai fazer. E eu acho que isso, não só eu como Alfonso e João,
como antes, isso a gente sempre teve. A gente tem que construir alguma coisa melhor, a gente tem que estar resolvendo alguma coisa. Então essa ambição a gente sempre teve. Não que fosse, puxa, vamos pegar esse copo e virar o melhor copo do mundo. Não, eu vou pegar qualquer coisa que a gente tiver e vamos tentar construir uma coisa grande e maior do mundo. Mas isso também foi mudando. Então, o topo, na verdade, hoje ele para mim é muito mais longe do que ele estava há 10 anos atrás. Talvez olhando o que a gente construiu aí nos últimos 10 anos, talvez eu tivesse satisfeito, fosse o meu topo que eu visse há 10 anos atrás. Mas nem de longe ele é o topo que eu vejo hoje. E aí vamos falar então sobre como estava a sua vida quando você conheceu o Alphonse ali, que foi um conhecimento, foi fora do mundo dos negócios, né? Você estava empreendendo no negócio fitness, era isso? Equipamentos, como é que estava? Então, na verdade, eu e o Alphonse, a gente tinha alguns amigos em comum em Curitiba já. Nessa época eu já estava acabando de me recuperar de uma empresa que eu tinha quebrado, então eu tinha entrado no ramo de equipamento de ginástica. Estava indo relativamente bem. E aí eu e o Alphonse acabamos nos conhecendo em Curitiba, em torno desses amigos em comum. E a gente se entendeu muito bem naquela hora ali, foi bem rápido mesmo. Acabei voltando para São Paulo. E aí dias depois o Alphonse me ligou e falou: tô indo para São Paulo, podemos conversar? Aí é uma brincadeira que eu faço sempre, que é a parte da história nossa onde ele fala que ele me salvou e eu falo que ele veio procurar ajuda, mas enfim, tanto faz. Ele chegou e falou: puxa, tem um amigo meu, e era esse amigo que morava fora do país, que quer vender para o Brasil. Todo mundo quer saber como é que faz pagamento. Ele não sabe. Eu vi que você estava no mercado, que você mexe com importação, e o Alphonse também tem uma característica internacional muito grande. Poxa, vamos sentar junto e tentar resolver esse problema. Então foi assim que começou a minha primeira empresa com o Alphonse, que foi a que deu origem para o Ebanks posteriormente. Mas a gente se conheceu assim, e eu acho que sócios, de uma maneira geral, acontece isso, né? Você nunca sabe exatamente como você vai conhecer. Mas foi porque conhecemos pessoalmente, num curso de filosofia que a gente fazia junto. Depois ele veio e aí a gente acabou fundando a nossa primeira empresa junto. Eu ainda tinha a parte de fitness, então eu continuei com a empresa de equipamentos de ginástica e fazendo em paralelo essa outra empresa com ele começar, que começou num quarto de hotel. A gente trouxe um cara de tecnologia, nós dois tentamos descobrir como é que fazia. Passamos um final de semana, lembro, de sexta a segunda, sem dormir, dentro de um quarto de hotel aqui em São Paulo. Acabado isso, a gente tinha feito o primeiro sistema de pagamento, nosso primeiro sistema de pagamento antes do Ebanks, que foi que começou em 2006 e 2007. Como é que era o nome dessa empresa inicial? Chamava AstroPay. AstroPay. E para suprir essa necessidade que o Alphonse viu através de um amigo dele lá de fora, que queria vender aqui. Agora, conta um pouquinho melhor dessa história do curso de filosofia, né? Era um curso entre amigos. Você lembra da primeira interação que você teve com o Alphonse? Como é que foi esse... Eu lembro. Assim, era um curso entre amigos em Curitiba. Naquele momento eu estava na frente, na verdade, falando... ele diz dando aula, mas eu estava ali conversando na frente. Ele estava sentado. E ele sempre foi bastante participativo, né? Então ele tinha acabado de se acidentar. Aliás, ele tinha acabado começando a se recuperar de um acidente que ele teve. Então naquela época ele ainda estava andando com dificuldade. Mas foi naquela primeira interação que a gente começou a se dar bem. E não tinha nada a ver com o negócio, nem com o trabalho. Quer dizer, um estudo um pouco mais filosófico mesmo. Mas lembro direitinho que foi nessa. É que a marca que a gente tem depois disso é a vez que ele veio para São Paulo para a gente sentar e conversar. Então a gente tudo que a gente meio que comemora hoje em dia, a gente vai no mesmo restaurante que a gente foi quando a gente tentava bolar esses planos. Então foi assim que aconteceu. Que marcou, né? E como é que foi? O que te levou a olhar para o Alphonse e falar: não, tá aí, vamos montar um negócio junto, vamos começar essa empresa? Aí vamos voltar na parte das histórias e como elas de vida e como elas confluem por um ponto, né? Eu acho que sim, primeiro teve
uma afinidade grande com o Alphonso na pessoa física, né? Assim, independente de trabalho. Mas o Alphonso nada mais fez do que trazer uma necessidade, um problema, que se você olhar um pouco do histórico do que eu fiz, que era exatamente o que eu gosto de fazer. Puxa, como é que a gente resolve esse problema? A gente no iBanks tem uma coisa que ficou também parte da nossa cultura, que não tem não existe não. Não adianta falar para mim que não. Algum jeito tem que ter. Então isso atraiu bastante a mim e ao Alphonso, acho, por uma questão de ser internacional, que tem a ver com a nossa liga. Ele era advogado internacional, e eu mexendo com importação e pagamento, com um problema a ser resolvido e com um potencial. Mas eu vou te falar que a gente não sabia exatamente o potencial naquela época. A gente não tinha ideia de qual seria o potencial. A gente só viu que existia um potencial grande. E aí é a outra fase que eu te falei de querer sempre fazer o melhor. Então a gente meio que se reconheceu ali naquela época e vamos tentar fazer. E aí, a partir desse momento, a gente tentou começar a construir junto uma solução. Mas é isso, não tinha o tamanho, a dimensão do potencial, você continuava com o seu negócio fitness, então não imaginava que isso poderia virar o foco ali. No começo não era o foco do seu... Não era. Então, era o sonho, foi mais um sonho que me trouxeram, e eu sempre acreditei que eu conseguia tocar coisas em paralelo, e consegui, na verdade. Eu também lembro que eu vim o fitness foi a segunda coisa depois de uma quebra. Então você falou assim, puxa, agora na hora de apostar tudo, eu falei, putz, vamos com calma. E chegou um determinado momento que inclusive eu tive que optar e falar assim, puxa, eu tive que, até em respeito aos meus sócios no fitness, falar, cara, eu não consigo mais, agora eu preciso me focar em outro negócio. Então também teve esse processo de decisão e de mudança, de sair de um ramo e apostar tudo no outro. Ele teve um overlap ali de alguns meses, mas obviamente essa decisão, e hoje isso é outra coisa que me construiu, se você não tiver foco, fica muito difícil de você tocar as coisas. E em que momento que você decidiu que ia deixar o negócio fitness? Tem uma passagem específica? O que te motivou a... Porque ainda era o AstroPay, né? Não era nem iBanks. Assim, não era o iBanks. Longe. Então, depois quando a gente resolveu sair da AstroPay, tinham vários outros sócios, eles acabaram ficando com a empresa. Teve uma hora que a gente resolveu sair e a gente falou, puxa, acho que agora a gente tem conhecimento, sabe o que quer, vamos montar a nossa empresa. E a gente foi a primeira ideia do que seria o iBanks. Nessa hora, foi a hora que a gente conversou e falou assim, puxa, mas a gente vai ter que dar 110% do que a gente tem. Não adianta a gente ficar tentando fazer aos poucos. E foi exatamente nessa hora, e foi super difícil, assim, emocionalmente, não por conta de aposta, mas porque eu tinha e tenho um relacionamento ótimo com os meus sócios do fitness, e eu tive que chegar e falar, cara, eu vou ter que sair. Então foi um momento marcante, que é a hora que a gente decidiu montar o iBanks. Então, bem no comecinho do iBanks, eu quase não ia a Curitiba, porque eu tinha que me desvincular aqui de São Paulo. Mas foi nessa hora que, puxa, vamos apostar tudo, porque esse aqui vai ser o negócio da nossa vida. Em 2012, então, foi quando vocês fundaram o iBanks. O que era a ideia inicial e por que ela era diferente? Por que vocês tinham optado por sair da outra empresa, né? Que vocês já tinham começado, que já era no meio de pagamentos, para começar o iBanks? A gente, na verdade, começou a empresa no começo de 2011. A gente considera o nosso aniversário 2012 porque foi o primeiro pagamento. Né? Então, em fevereiro de 2000, que agora a gente acabou de fazer 9 anos, em fevereiro de 2012 a gente teve o nosso primeiro pagamento. A ideia sempre foi, a outra empresa que a gente tinha muitos sócios, tinha um foco muito específico, e a gente começou a divergir um pouco nas ideias de para onde ir. Muito do que investir, o que nós vamos fazer, qual que é o caminho. E aí a gente decidiu se separar, e a ideia do iBanks, inclusive, era nem competir com ela, porque não queria entrar naquele item específico. Então a gente queria construir uma empresa de pagamentos global, e nessa época já veio a ideia de pagamentos globais, não só Brasil, focado no mainstream. Puxa, ir para grandes empresas, ir para o grande mercado, porque a gente viu que tinha uma demanda.
tinha uma demanda sufocada ali. Então, quando a gente montou o eBanks, a gente já foi com essa ideia. Poxa, tem que ser uma empresa global, a gente sabe como resolver o problema, tem espaço, uma demanda reprimida que ninguém sabe exatamente qual é o tamanho, então tem alguma coisa aqui e a gente precisa criar. Então a ideia do eBanks já foi maior do que ela era, do que as outras empresas. E aí faltava para a gente uma parte importante que era de tecnologia, porque o Alfonso é advogado, eu mercado, e como é que faz uma empresa de tecnologia e pagamento sem tecnologia? E aí foi uma história bastante curiosa, porque na outra empresa a gente também não tinha. A gente tinha uma pessoa de tecnologia, mas a gente terceirizava com uma empresa de Curitiba as integrações. Uma empresa que chamava Polvo. E nessa época, quando eu e o Alfonso sentamos, a gente falou, puxa, a gente precisa de um terceiro pilar aqui, porque senão a gente não vai conseguir. E aí a gente procurou a Polvo. Os sócios da Polvo eram o Antônio e o João. E fizemos uma proposta, o convite. Houve uma identificação super rápida também, como houve entre eu e o Alfonso lá no passado. E aí a gente decidiu, juntou os três. O Antônio continuou tocando a operação da Polvo, porque não poderia deixar a empresa sozinha. E o João, que a gente não conhecia até aquele momento, se juntou ao eBanks, um pouco nessa visão. O Alfonso, como business, por conta do histórico todo de advogado internacional, então viagens, relacionamento. Eu, um pouco de operação e financeiro, porque foi o que eu fiz a minha vida toda. E aí veio a joia da coroa que faltava, que era o João, com a parte de tecnologia. E o João, naquela época, codava ali 24 horas, porque ele ainda tinha Polvo também. Então ele estava ali, dava uma atenção para Polvo, mas passava a madrugada codando. E a gente, na hora de vender qualquer coisa, a gente era engraçado, porque vocês têm uma API XPTO, uma reconciliação, e eu e o Alfonso ali na venda, sim, claro, temos. Aí sai da reunião, liga para o João e fala, você precisa resolver isso hoje. Precisa construir isso hoje. E foi assim que começou, mas sempre mirando uma coisa maior, uma coisa mais global e internacional. Eu acho que o pitch internacional é uma coisa que sempre nos atraiu, porque dá uma ideia de potencial de crescimento e presença que é um pouco maior do que você pensar numa empresa mais regional. E agora você falou dessa questão das diferentes habilidades técnicas, né? Aham. Vamos dizer assim. Como é que era o perfil, como é que é, né? O perfil dos três sócios fundadores, João, Wagner, na parte mais também pessoal, né? De, digamos assim, características de as soft skills. Vocês eram muito complementares, são muito complementares? Eu acho que a gente criou a empresa baseado nisso. Já havia uma complementariedade nítida na parte de vista de conhecimento. Hoje ela até não é tão verdade mais, porque os três já sabem bastante sobre bastante coisa. Mas a fundação do eBanks veio com a complementariedade que a gente tinha, né? Então, nem o João, que hoje não é um cara só de tecnologia mais, mas veio com essa parte. O Alfonso de negociação internacional e eu de operação, a gente acabou... No processo de venda era engraçado, porque tinha que ser os três. Eles queriam que fossem os três, não o cliente, porque ele queria ter o Alfonso, que é super carismático e, enfim, consegue mostrar o sonho, mas eles queriam que eu desse garantia de que eles iam receber e queriam que o João desse garantia de que ele ia entregar o sistema funcionando. Então, foi muito assim, ainda é assim, só que daí passou para os soft skills, né? Quando a gente teve o primeiro round do eBanks, que é onde a FTV comprou uma parte do eBanks, em 2017, parte do processo é fazer uma conversa com os empreendedores e normalmente um cara de RH lá de fora conversa com cada um dos empreendedores. Dessa vez, eles chamaram nós três para conversar, juntos. E aí foi engraçado que eu me esqueci o nome dele, mas enfim, em Nova York a gente estava conversando, ele falou, olha, vou explicar que isso não é usual. Usual é conversar com cada um dos empreendedores, mas todo mundo fala que vocês são meio um bloco. Então, eu queria conversar com vocês três. Tivemos uma conversa longa, inclusive até lavamos um pouco de roupa suja.
Mas ele fez um comentário que foi bastante importante para a gente. Ele falou, olha, um fundo de investimento, qualquer um que seja, ele gosta de falhar rápido, ele gosta de decisão rápida. Vocês não são um tipo de pessoas que tomam decisões rápidas. Por quê? Porque vocês criaram um relacionamento que os três precisam estar de acordo e às vezes há discordância até se encontrar o acordo dos três, nada acontece. Por um fundo pode ser ruim. Aí só que ele falou assim, só que como empresa talvez seja melhor, porque as decisões são muito mais conscientes. E isso, já passando para soft skills, nos ajudou e nos ajuda bastante. Então, às vezes um tá super empolgado, o outro tá médio empolgado, o outro não tá nada empolgado, e o balanço disso, a gente até em reuniões de conselho, às vezes a gente saía e falava assim, puxa, a gente podia tomar um remedinho só para ficar no mesmo... Devia existir um remédio para deixar todo mundo no mesmo, porque às vezes um tava super, o outro... Tá. Mas é que a construção era boa, né? Então, mesmo eu, por exemplo, que sou mais conhecido como do contra, ajuda a pensar e a frear o entusiasmo sem razão. Então, acho que essa complementariedade foi passando para soft skills. E este cara de RH em Nova York falou... Chega uma hora na vida empresarial, especialmente de pessoas como vocês, que primeiro você não conhece o seu sócio, depois você conhece como ele pensa, depois você sabe como ele sente. Ele até falava uma frase que o Alfonso e o João, quando eles querem reclamar de alguma coisa de mim, eles falam, cara, feel the partner. E isso é uma construção de um relacionamento que vai acontecendo. Hoje, talvez a gente saiba a hora de colocar, de falar as coisas melhores, porque a gente aprendeu a sentir o sócio. A gente não só sabe como ele pensa e não só se gosta ou tem um objetivo em comum. Então, acho que isso tudo faz parte dos soft skills que você falou. Uhum. Agora, eu li que lá no começo, vocês também, obviamente, como estavam fazendo um produto financeiro, né, para interligar os meios de pagamento, precisavam também de banco por trás, precisavam de todo esse sistema, que vocês bateram na porta de vários bancos para tentar convencer e foi difícil. É essa a história mesmo? Olha, vou te falar que a primeira conta em banco que a gente conseguiu abrir foi talvez você conhecesse o nome, porque eu já esqueci, mas é uma cidade satélite ali de Curitiba. Porque dentro de Curitiba, ninguém entendia muito bem o que a gente fazia, eles não queriam nem abrir conta pra gente. Então foi bastante difícil. E sim, se você está dentro de pagamento, você precisa estar interligado com todo o sistema. Você precisa estar interligado com o banco, com os adquirentes, ou com as credenciadoras, agora como se chama. E teve bastante dificuldade nisso. Aí, de novo, eu vou te dizer que a gente tem que agradecer pessoas e fatos que foram acontecendo, né? Então, esse gerente dessa conta nessa cidade interior, talvez eu nem tenha relacionamento, não lembro o nome dele mais. Mas, puxa, talvez eu não estivesse aqui hoje se ele não tivesse apostado na gente. Ou mesmo depois, a gente sempre teve uma relação boa com vários bancos, mas sempre teve um banco ou uma pessoa dentro de um banco que nos ajudou muito em determinado momento, né? Então a gente começou o Ebanks focado em boleto, por exemplo. Boleto era o negócio. E, puxa, ninguém acreditava, ninguém sabia. Tem vídeos meus que eu falo, tem gente que falava que a gente era bandido. E a gente foi tratado um pouco assim no começo. O que era? Porque era uma coisa nova, era um sistema que não existia. Quando você fala em pagamentos internacionais, isso remete, sim, a possíveis traumas que o Brasil e o mundo têm com pagamentos saindo de um país e indo para o outro. Então, tinha um preconceito em relação a isso. Então, a gente tinha que educar, tinha que mostrar o que a gente fazia, Tem aquele ditado que hoje talvez seja um pouco, quase misógino, mas a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. E a gente acredita muito nisso. Então não adianta a gente só fazer o melhor, a gente tem que mostrar que a gente está fazendo o melhor. Tem que estar tudo aberto. Por quê? Porque a gente teve que se provar. A gente, ao longo desses anos, teve que se provar. A grande coisa legal é que a gente foi se provando, encontrando pessoas que foram comprando o nosso sonho junto. Aquilo foi nos ajudando, criando corpo, junto com todo o time, crescendo e tudo mais. Ganhando um pouco mais de notoriedade, porque aí também fica um pouco mais fácil de se explicar. Então, foi difícil no começo. A gente teve nossas rusgas, não só com bancos, como com credenciadoras, como com bandeiras. Tivemos. Hoje, quase 10 anos depois,
A gente tem um relacionamento com todo mundo do mercado, então super numa boa. Não estou dizendo que não tenho dificuldades e desafios, mas foi super difícil. Na verdade, até de bandido a gente já foi chamado. E aí, falando dessa questão de também ter uma credencial, de ter uma reputação, acredito que uma das coisas que trouxe uma reputação grande para vocês foi logo ali em dezembro de 2012, vocês participarem do processo e conseguirem se tornar empreendedores Endeavor, né? Conta essa história que também é algo inusitado. Endeavor, para quem não conhece, é uma das maiores organizações de empreendedorismo do mundo e aqui no Brasil é um nome muito forte que fomenta, que tem vários grandes empreendedores brasileiros que estão nessa organização e que saíram dela e que passaram por ela por mentorias. E vocês eram muito pequenos e de repente já estavam lá. Como é que foi essa história? Então, é um pouco do sonho, né? Do sonho grande nosso também. E aí tem um crédito bastante do Alphonse, que viu uma notícia da Endeavor no Estadão ou na Folha, não sei aonde. Olhou aquilo e falou, puxa, acho que isso aqui vai ser bom para o Banks. Porque sim, faltava um pouco do que a gente chamava de endorsement, né? Quando a gente começou, imagina, sem falar mal da sua cidade, mas naquela época Curitiba não era muito conhecida fora do país. Sim. Imagina 3 meninos naquela época de Curitiba querendo transacionar dinheiro de grandes corporações, sem nenhum background. Background a gente tinha, mas sem nenhum histórico daquele business. Como é que a gente ia fazer? Então, a gente sempre teve uma necessidade de endorsement no começo. Alguém que suportasse a gente, que falasse, puxa, vocês são... Quando o Alphonse viu a Endeavor no jornal, ele falou assim, puxa, isso aqui vai ser bom pra gente. E aí a história que ele também conta, de ligar e falar, quero fazer parte da Endeavor. E a pessoa fala, puxa, não é assim que funciona. É a gente que escolhe. Mas tudo bem, vamos conversar. E aí começou um processo. O Alphonse super entusiasmado. E aí eu já assumi um dos meus erros de ser um pouco o cara que diz não. Não tava muito... Eu falei, putz, esse negócio, mentoria, crachá... Tá estranho esse negócio. Então eu não participei das primeiras reuniões. Mas daí eu fui numa reunião com 2 empreendedores, na época era da Arizona, para saber o que eles achavam. E eu fiquei, como o Alphonse e o João já estavam, completamente encantado com aquilo. Porque realmente abre um mundo de possibilidades. Não é pelo relacionamento em si. Mas, puxa, você ouvir de um cara que passou, ter ele sentado na sua mesa, conversando sobre experiência, dando o feedback, e saber que ele está fazendo aquilo só para te dar o give back, que não tem nenhum outro interesse, quase como ter um irmão mais velho, aquilo faz completa diferença. Então, quando eu conversei com os meninos lá, eu fiquei apaixonado, fomos participar do processo no final. Tiveram problemas. A gente foi a empresa da Endeavor que mais teve second opinion. Como era um tema delicado, pagamentos internacionais, passamos por todos as análises possíveis. Tivemos desafios grandes, como um cara que hoje é nosso amigo, mas na época olhou pra gente e falou assim, não, isso aí que vocês estão fazendo, não pode fazer. É ilegal. É ilegal. E aquilo meio que me motivou a, na mesma reunião, convencer e resolver. Eu falei, putz, isso aqui virar o jogo é o que a gente gosta. Vamos lá. Então foi um processo super bacana. Realmente muda. Se você me perguntar quanto contribuiu a Endeavor, eu não sei te precificar. Eu não sei qual que é o... Mas certamente mudou o nosso mindset sobre muita coisa. Abriu muita oportunidade, muita porta, muita mente nas coisas. Mesmo com governança, por exemplo. Imagina, em 2012 a gente já tinha conselho. Quando a gente começou, a gente não tinha nem dinheiro. A gente tinha conselho. Tudo bem, era conselho consultivo, mas tinha. Então, isso tudo foi moldando quem a gente... E a Endeavor foi parte fundamental. E parte da Endeavor é isso, é dar o give back, né? Então, hoje, a gente está muito no ecossistema, não só porque a gente é empreendedor, mas que, puxa, a gente também tenta dar mentoria, a gente também tenta investir em outras empresas. E esse é um círculo virtuoso, né? Que a Endeavor, lá de trás e até hoje, constrói. Então, foi bastante significativo. Foi um processo difícil, não foi fácil. A gente foi a menor empresa Endeavor a ser aprovada. Não era para a gente ser aprovado. A gente tem a história de quando a gente passou no processo em Miami, a gente... Eram 6 votos, né, no total lá do conselho que estava votando, e a gente tinha 5-1. Não ia passar. E aí a gente
foi trabalhando, a gente foi péssima nas entrevistas, depois teve que ir atrás individualmente conversar, porque a gente falou, cara, a gente não vai desistir. A gente não veio até Miami para desistir. Vamos ter que resolver esse negócio. E pensamos em desistir. E isso também moldou o que é o WeBanks hoje. Hoje a gente tem, eu falei para vocês, a gente tem aquele negócio, não é uma possibilidade, por causa disso. Quando a gente tem uma situação, meio que os três e hoje a companhia inteira, fala, cara, all hands on the deck e vamos resolver isso junto. Então, isso também moldou quem nós somos e quem a empresa é como empresa, né? Como companhia. Como é que vocês conseguiram convencer naquele episódio específico o voto contra? Você lembra? O que mudou? Eu acho que a gente teve... Como a gente tinha passado no processo do Brasil, e o processo do Brasil, até por ser em português e com pessoas que a gente tinha mais afinidade, né, mais próximas, foi tranquilo. A gente foi tranquilo, como se nada... Você vê, essa é uma das coisas, não dá pra você ser tranquilo, você tem que estar sempre preparado. Mas a gente chegou meio tranquilo demais. E aí no presidente do conselho da Endeavor, o Edgar, ele virou e falou uma frase pra gente, porque ele olhou nosso business plan ali, o EBITDA era alto, e ele falou, olha, o negócio de vocês é bom, mas um grande vai passar aqui a perna em vocês daqui 2 minutos. Com isso aqui que vocês estão querendo ganhar, qual que é o plano? E aí a gente não tinha plano. A gente queria ser grande, não tinha um plano claro. E aí a gente falou, puxa, mas a gente está aqui justamente por causa disso. A gente acha que a Endeavor pode ajudar, né, a construir isso com a gente. E aí ele pegou na nossa vaidade a hora que ele falou que existem 2 tipos de pessoas. Os líderes e os seguidores. E eu, olhando o que vocês estão fazendo, acho que vocês são seguidores. Que vocês não são líderes. Quando a gente viu aquilo, de novo, a mesma sensação de quando você quebra, quando você tem problema, você fala, pô, eu quero entrar embaixo da mesa e vou embora. Aliás, a ideia era, vamos pegar um avião hoje à noite e vamos embora daqui. Só que daí deu aquele clique. Não, agora nós vamos ter que virar a cabeça de todo mundo, inclusive do Edgar. E aí fomos para um jantar, meio no estilo americano, porque a Endeavor tem origem americana, então é aquele negócio de crachazinho, todo mundo se conversando, networking. Localizamos as 6 pessoas que a gente tinha que conversar, nos dividimos. Lembra até fulano ali, eu acho que simpatizou mais com você, vai lá você. Então um ia para um lado, o outro ia para o lado, às vezes em dupla, e a gente reexplicou tudo que a gente fazia e por que a gente fazia e como a gente ia fazer para cada um deles. E aí a gente meio que conseguiu virar o jogo. A gente não sabe detalhes porque a gente não participa do processo de votação, né? Mas foi uma experiência para a vida. Uma, de estar preparado sempre para qualquer coisa. A gente brinca que não adianta você pensar que você está em cima da carne seca. Tem que estar sempre querendo melhorar e preparado para qualquer coisa. Não desistir nunca. Não desistir nunca. E que tudo é possível. Falando ainda sobre ter estrutura, também estar pronto, estar preparado, já foi em 2013, né? No começo de 2013, se eu não me engano, que vocês conseguiram a Alibaba como cliente. Que é a grande empresa aí, chinesa. Como é que foi essa história? A Alibaba, na verdade, foi um divisor de águas, né? Porque a gente tinha outros clientes, mas eles eram pequenos, não chamavam tanta atenção. E, obviamente, quando a gente fez o acordo com a AliExpress, na verdade, aquilo mudou a nossa posição no mercado, e menos no Brasil, até porque ninguém conhecia a gente, mas mais fora, né? Você acabou ganhando um cartão de visita. Mas o próprio Alibaba é uma coisa um pouco de não desistir nunca. Porque o Alibaba a gente não foi procurar eles vieram atrás da gente. E nem vieram atrás da gente, na verdade. Porque a Polvo, a empresa que a gente ficou sócio depois, ela tinha ali um domínio que chamava boletobancário.com. Um dos sócios, o Eduardo, anos atrás, comprou, achou que ia ser importante e manteve ali um sistema de boleto junto com esse nome. Então, os chineses, sendo questionados pelos brasileiros por que não aceitava boleto, digitaram lá no Google boleto bancário. Qual era o primeiro que aparecia? Era a gente. Mandaram um e-mail perguntando pra gente. Puxa, queremos entender mais. Eles nem entendiam o que era boleto. Como a gente tinha o domínio, eles chegaram até a pensar que a gente era dono do boleto bancário. Não sabia que era um sistema dos bancos e tudo mais. E aí foi uma negociação de 9 meses. Não foi algo que fechou assim
de um dia para a noite, né? E tiveram muitos não desistas. Quando eles vieram nos conhecer, a gente tinha 6 funcionários. Imagina a Alibaba conhecendo uma empresa na Praça Espanha, que você conhece, com 6 funcionários. Isso aqui vai dar errado. Chamamos um monte de amigo para encher as mesas e mostrar para eles. Mas foi um processo. Eles vieram para o Brasil algumas vezes. A gente tem um grande amigo, por exemplo, mais um que ficou na história, que é o Griffin, que está lá na Alibaba até hoje, que ele acreditou. Ele veio, ele fez, puxa, a gente precisa fazer. Então, foi um pouco de não desista nunca também. E até que até garantia, né? Porque eles nos exigiram um colateral, obviamente, para começar, que a gente não tinha. E aí, como se diz antigamente, os mais velhos, dá-lhe papagaio para pagar, né? Pegar um empréstimo para pagar a garantia. Então, no começo, foi muito bom. A gente lembra ali os pagamentos, eu lembro direitinho os pagamentos começando. Mas foi... Você fala assim, pô, é sorte, não é sorte? Cara, eu não acho que é sorte, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. O Eduardo e o Povo, quando fizeram o site lá nos anos 2000, sei lá quando eles fizeram, a gente está preparado para negociar com pessoas de fora do país. A gente ter passado um ano, que não foi fácil, o primeiro ano do Banks não foi fácil também. Eram empresas muito pequenas. Mas a gente passou um ano processando, portanto, quando entrou a Alibaba, a gente já sabia processar direitinho. Então, acho que tudo conduz para isso. Então, a Alibaba foi um marco, uma mudança, e que mostra tudo isso de não desistir nunca e se esforçar para tudo. Agora, você tocou num ponto, no meio dessa história toda de Alibaba, de negociação, que é vocês não terem 6 funcionários e, de repente, colocar os amigos para trabalharem lá. Como é que foi essa história? E colou, no fim, eles... Enfim, acreditaram anos depois, a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, não dá para mentir, né? A gente pode antecipar a verdade um pouquinho. Talvez não seja nesse quarto, seja no próximo. Então, a gente até falou para eles depois e eles brincam com a gente. Não, a gente viu que tinha muita gente ali, tava um escritório pequeno. Mas foi muito mais para eles sentirem que tem segurança, e muitos desses que estavam lá trabalham com a gente. Alguns até hoje. Então eles viram, fomos para o Rio com eles para conhecer outros lugares, tal. Eles não sei se eles acreditaram ou não, mas eles viram a nossa vontade de fazer isso. O Griffin Peng, que é esse chinês, ele sempre fala: a hora que eu conheci vocês e vi o que vocês estavam fazendo, eu vi que vocês iam entregar. Então acho que isso que veio a questão da confiança. Mas foi engraçado essa de antecipar a verdade e trazer mais gente. Tinha mesa vazia, né? A gente tinha acabado de comprar a mesa. Não, traz mais gente, computador aqui, vamos fazer. Funcionou. Funcionou, deu certo, né? E lidar com os chineses foi fácil nesse processo de negociação? De que forma eles são diferentes ou parecidos com brasileiros aí? Apesar de vocês já terem essa experiência de global, né? De estarem com vários... Também um outro desafio, um outro aprendizado, a começar pelo fuso horário, né? Eu trabalhava, na verdade, eu respondia e-mail das 11 às 4 da manhã. E telefonema, e para ficar online. Porque assim, os chineses, eles são viciados em trabalho e em execução, né? É parte da cultura deles. Então você tem que estar sempre disponível para eles. Então, os primeiros meses ali de Alibaba eu praticamente acordava meio-dia porque eu não dormia à noite. Ficava respondendo todo mundo. E foi um desafio cultural, não só a negociação, como a interação com chineses, né? Mas hoje a gente tem grandes amigos chineses, e entendemos funcionários chineses. E por isso que a gente fez um hub na Ásia, hoje, para cuidar do mercado asiático na forma que eles entendem. Então, o grande segredo hoje do eBanks a gente tem os nossos chineses, que são um pouco imantados pelos brasileiros ou pelos sócios, mas que mantém um pouco do modus operandi de como fazer business na Ásia. E conquistando aí a Alibaba através da AliExpress, né, que é o site de moda deles ali, conseguiram atrair outros clientes aí? Esses dias a gente estava vendo uma linha do tempo só com os merchants, que a gente chama os clientes, que a gente foi conseguindo. E até brinquei, foi na comemoração de 9 anos, que eu falei, puxa, esse aqui eu acho que eu vou mandar pintar e pendurar. Porque foi muito legal, um quadro de uma história, né?
teve um primeiro cliente, que na verdade foi esse de fevereiro de 2012, que meses depois já não estava mais com a gente. Mas aquele cara foi muito importante. Sem ele a gente não teria começado. E vou te falar, as primeiras transações eram tudo transações falsas ali. A gente depois aprendeu a fazer antifraude, por exemplo. Mas foi muito importante. A Alibaba nos deu, junto com a Endeavor, um pouco daquele endorsement que a gente precisava. E depois disso a gente começou a trazer muitos clientes maiores com um pouco mais de facilidade. Porque se a Alibaba faz com a gente, faz sentido a Sony fazer, faz sentido o Spotify fazer. E aí a confiança que o mercado, especialmente os clientes, começaram a ter da gente melhorou muito, isso facilitou. E aí, como você mencionou ali, 2015 e 2016, vocês começaram essa expansão pela América Latina, né? Qual que foi a estratégia, o racional por trás disso? Duas estratégias, dois racionais, assim, um racional com dois pontos, né? Primeiro, a gente tem um pouco desse negócio de querer ser global e regional e nunca querer pensar só no Brasil. A gente, obviamente, sabe que o Brasil é o maior mercado da América Latina, é o lugar onde a gente conhece, onde a gente, teoricamente, transita com mais facilidade. Lembra que eu te falei que não foi tão fácil, então imagina um país que eu não tenho facilidade. Mas analisando o mercado e as exigências ou as demandas dos próprios clientes. Né? Em 2015, 2014, final de 2014, quando a gente decidiu fazer isso, a gente tinha já clientes bons, um volume satisfatório e clientes falando, puxa, mas por que vocês não estão no México? Por que vocês não estão no Peru? Por que vocês não estão na Colômbia? Por que vocês não estão no Chile? E aí a gente começou a estudar um pouco mais isso. E a gente descobriu, e aí você na sua intro aqui, você falou do boleto bancário, que é uma especificidade do Brasil. A gente descobriu que cada país tem uma especificidade. No México é o OXXO, que é uma rede de loja de conveniência que tem pagamento. É o boleto deles que é privado. Você tem o Baloto em outros lugares. Você tem vários métodos de pagamento que foram sendo criados ao longo do tempo para resolver o problema nesses países. Se existia problema nesses países, existia problema para o nosso merchant. Então, foi natural a gente querer passar para a América Latina, porque a gente sabia que existiam problemas similares e que a gente tinha condição de resolver. Mas a gente decidiu, então, que tinha que expandir. Obviamente, a gente foi para o maior mercado, que foi o México. E o México teve uma coincidência, porque, além de ser o maior mercado, um cliente nosso falou, puxa, se vocês forem para o México, acho que eu quero ir junto. Isso aí, music to my ears, né? Vamos. E fomos, meses ali. Hoje a gente criou uma estrutura de expansão um pouco mais complexa, então a gente já sabe que tem um tempo de... e a gente já diminuiu esse tempo de discovery. A gente já sabe os parceiros que a gente tem que procurar. Hoje a gente meio que construiu uma maquininha para expandir. Mas, de novo, continua sendo uma missão de, no mínimo, 6 a 9 meses para você conquistar um país novo e começar a ter uma operação que funcione. Essa foi a ideia e a gente começou em 2014. Até 2019 a gente já tinha expandido para mais 8 países, além do Brasil. Em 2019 e 2020 foi um ano bacana, porque a gente falou, puxa, agora a gente tem uma situação que a gente tem quase a América Latina inteira, ou pelo menos os principais países em termos de volume. Temos a operação andando, mas agora a gente precisa melhorar a operação. Vamos, focar em melhora de operação e foi isso que a gente fez. No final de 2020, a gente chegou à conclusão de que a gente tem uma operação boa, mas agora a gente precisava fechar a região como um todo. E por isso que no final do ano passado a gente decidiu de novo voltar com um projeto que a gente chama de Latam Push, que é fechar os outros países da América Central e os países da América Latina que a gente ainda não tinha. Então a gente está indo nesse processo, de novo, que dá a ideia de global que a gente sempre teve e de que, puxa, sempre dá para crescer e ser melhor. Para crescer também sempre precisa de capital, né? Mas chama atenção até na própria história do Ebanks, porque o primeiro cheque de fora que vocês pegaram de investidor institucional foi em 2018, numa rodada com a FTV Capital e com a própria Endeavor, né? Como é que foi e por que só em 2018? Assim, antes não precisava de capital para crescer, apesar dessa expansão acelerada de vocês? Uma coisa que talvez a gente tenha que computar não sei se a gente computa na sorte ou na gestão, mas enfim, a gente sempre teve uma situação... A gente é um pouco diferente
mesmo quando a gente era mais startupeiro, assim, diferente do, putz, vamos investir a todo custo e não olhar resultado e trazer cliente. Como a gente já era um pouco mais velho, né? Então a gente já tinha as nossas queimaduras do passado, das outras guerras, a gente sempre tentou ser bastante equilibrado. Sim, a gente nunca se negou a investir, e a gente já investiu o que deu certo e já investiu o que deu errado também, mas a gente sempre olhou a última linha. Então, para a gente era importante. Aliás, isso foi motivo de crítica quando alguns fundos americanos olhavam para a gente e falavam assim, não, mas vocês são Latin American businessmen, vocês não estão pensando igual o Vale do Silício. Mas a gente nunca teve muito esse negócio do Vale do Silício sobre o ponto de vista financeiro. A gente acha que é importante ter resultado. A gente vive disso. Então, a gente sempre focou nisso. Então, a gente não tinha uma necessidade extremamente grande de dinheiro externo, porque a gente gerava dinheiro, a gente gerava caixa, a gente conseguia pagar as nossas expansões. E aí a gente está apostando no nosso próprio dinheiro. Outra coisa que os fundos não gostam muito, que é o fundo eu falo, equity é o dinheiro mais caro que tem. Então a gente sempre teve um apego a não abrir muito. E a gente conseguiu fazer. Chegou lá em 2017, na verdade, foi 12/12/17. Quando a gente fez o signing, o closing. Naquela época a gente estava crescendo, mas a gente entendia que a gente precisava apostar mais. E aí você tem toda a razão, que é investir mais em expansão. Só que qual era o nosso ponto? A gente queria ter um ponto de falar, puxa, chegamos até aqui. O que você precisa para dar tudo? Puxa, eu preciso de um certo conforto aqui, um certo conforto ali, vamos zerar. Então acho que o pitch ou o momento era, vamos zerar um pouco aqui a gente, e dessa base agora a gente vai dar tudo que der. O que te entrar de dinheiro a gente vai investir no crescimento. Então trazer um parceiro externo, que foi a FTV, que não é só dinheiro, não é só a FTV trouxe muito mais do que o... Foi o primeiro investimento que eles fizeram. Foi o primeiro investimento no Brasil, o segundo na América Latina, mas a FTV tem um DNA muito parecido com o nosso. Eles nos conhecem desde 2012, na Endeavor, quando a gente foi a primeira vez, eles nos conheceram. Então eles nos acompanharam. A gente tentou desistir várias vezes, dizer não para eles. Essa história é legal também, quando a gente fechou o negócio, em 17, na verdade a gente ligou para dizer que a gente não queria. A gente ligou, só que como é que você diz não para um cara que te acompanha há 5 anos e que você pode precisar dele depois? A gente falou, vamos falar a verdade. Listamos ali os 7 maiores problemas insolúveis do Banks. E, fulano, a gente sabe que vocês querem, a gente quer, mas, tem problema aqui. Deixa a gente resolver esses problemas. Se a gente resolver, vocês entram. E a resposta foi muito significativa, que foi, senhores, vocês sempre tiveram 7 problemas insolúveis. Vocês nunca desistiram e pra gente isso não é um problema. Nós estamos junto com vocês. Isso mostra um pouco de como é o nosso relacionamento. A gente aceitou, eles entraram, mas tinha a ver com um patamar. Puxa, atingimos um patamar, daqui para frente vamos apostar tudo de novo. Que também tem com o deal seguinte também teve essa vertente. Mas trazer a FTV tinha a ver com estratégia para crescimento, ter um fundo. A FTV é um fundo muito específico, inclusive. Ela nasceu do mundo financeiro, o que era importante para mim, por exemplo. Porque você tem esses fundos de high growth, mais de São Francisco, que é isso, high growth, mas faltava as conexões financeiras. Então a FTV trouxe bastante estratégia, nos ajudou bastante em governança, e também teve a parte do dinheiro que nos deu um conforto para falar, a partir de agora, nós vamos apostar, se precisar, a gente aposta tudo. Foi essa a razão. E não demorou muito para vir um outro aporte da própria FTV, né? Ali você falou de 2017, final de 2017 fecharam esse cheque de $30 milhões, segundo o que foi anunciado na época. E em 2019 já se tornaram um unicórnio com um novo investimento, ou seja, uma startup avaliada em mais de $1 bilhão. O que isso mudou para vocês e por que já de novo esse novo aporte aí não pouco tempo, né? Mas assim, alguns anos quando vocês tinham passado outros tantos anos sem. E eu vou te falar que é praticamente a mesma razão da primeira. Parece besteira isso que eu vou falar, mas tinha uma época um pouco antes do deal aí, do último deal, que
a gente saía em todas as listas de possíveis e prováveis candidatos, quem sabe um dia vão ser unicórnios. A gente já estava crescendo, a gente continuou crescendo, mas tinha essa pressão desse negócio. E é engraçado que ao mesmo tempo que começam a aparecer as notícias em relação a isso, começam a aparecer as pessoas, os fundos, mais especificamente, conversando sobre isso. Então, é meio sazonal esse negócio de fundo e de investidor te procurando. E naquela época apareceram vários. E muitos do que a gente gostava e talvez fizesse sentido. Junto com isso, parecia fazer sentido a gente comemorar mais um patamar. Porque você fala assim, no fundo o que muda? Cara, muda que é mais trabalho. Basicamente é o que muda. Mas é um patamar importante. É quase como uma formatura, é quase como... né, é um step que deve ser comemorado. Então a gente tinha conversas com vários fundos. Na verdade, vários não, eram 2 fundos. Que inclusive a gente gostava muito e queria que estivessem junto com a gente. A gente sempre foi completamente aberto com a FTV. Então a FTV, inclusive, participava das negociações com outros fundos, porque ela é sócia do Banks. E a gente falou, puxa, então acho que está na hora da gente atingir esse patamar e buscar alguma coisa a mais. De novo, quando que é o topo? Não sei. Mas faz sentido reconhecer um patamar e valorizar e comemorar. Então a gente decidiu fazer. Quando a gente decidiu fazer, a FTV falou, puxa, mas se vocês forem fazer, a gente quer fazer com vocês. A gente não precisa de outro fundo. E aí a gente acabou fazendo esse deal como um follow-on da própria FTV. Foi o maior investimento da FTV na história. Ela nunca entrou numa empresa com esse valuation antes, o que foi um super passo importante para eles também. E fez sentido. A gente brinca dos 3 fundadores, mas e com eles a gente fala que é o nosso 4º elemento. Nas festas, nas reuniões, a gente fala o 4º elemento chegou. Porque é assim que a gente tem mesmo. Então foi um casamento bastante frutífero, ainda. E foi por isso que a gente renovou os votos no deal do bilhão. Vocês, no começo de 2020, lançaram o primeiro produto, o primeiro serviço B2C, direto para o consumidor aí do eBanks. Vocês lançaram uma carteira digital com cartão de crédito com cashback para as empresas parceiras de vocês. Qual foi a estratégia? Por que avançar para o B2C? Na verdade, o nosso B2C hoje ele é muito correlato com o nosso B2B, né? A gente, de novo, a gente tem sonhos, a gente pensa em produtos, a gente quer fazer outras coisas, mas a gente tem uma questão de foco. O nosso foco hoje e já era, os pagamentos internacionais, o cross-border. Mas dentro desse ecossistema que a gente em 10 anos acabou construindo, eu não me lembro hoje o número, mas eu acho que a gente tem mais de 70 milhões de usuários na América Latina que já usaram o eBanks em algum momento. E a gente conhece essa turma, a gente sabe o que eles querem. Claro que não dá para tirar de foco de uma coisa para fazer outra, mas existem produtos correlatos que fazem sentido. O primeiro deles, o mais natural, foi fazer um produto para o usuário, para o cara que já é consumidor através do eBanks, e tentar oferecer coisas que façam sentido para ele. Então, o eBanks Go, que é a parte de usuário, a ideia é, puxa, mas vai ser a primeira conta do usuário? Não vai. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é facilitar as compras online. Especialmente as internacionais que tem a ver com a gente. Mas é facilitar a compra online. Então a gente entendeu que poderia montar uma unidade de negócio para fazer isso e lançar um produto específico que não está descolado do meu produto primário. Então ele está ali fazendo negócio com pagamentos internacionais, mas tem tudo a ver, e eu abro uma outra unidade atendendo esses clientes. A gente já tinha feito alguns produtos, testado alguma coisa, e aí a gente entendeu que esse era o filão. Então hoje o eBanks tem 3 grandes pilares. Os pagamentos internacionais, nosso core, a parte de usuário, que hoje está no Brasil, mas se você voltar 9 anos na nossa história, a gente não vai ficar só no Brasil. A ideia é que nos países onde a gente tem a operação, a gente consiga replicar a mesma coisa, assim como a gente fez com pagamentos. E aí uma outra coisa que eram pagamentos locais, né? Então a gente entra em pagamentos locais. Você fala, puxa, mas por que você não fez pagamentos locais antes? Foco. Não, nosso negócio era esse. Chegado no tamanho que a gente está hoje,
a gente começou a entender que, poxa, faz sentido a gente entrar em pagamentos locais. Pagamentos locais, para quem não sabe, é isso. Uma empresa brasileira recebendo de um brasileiro. A gente não atuava nisso antes. Então a gente decidiu, isso foi no final de 2018, que essas iam ser as nossas 3 macro áreas. Desenvolvemos outros produtos e soluções, mas essas são as grandes. Fomos atrás, estamos atrás olhando aquisição e para ver se dá para acelerar um pouco o crescimento. A gente sabe que não é fácil. E aí quando você fala, não, mas pagamentos locais é Brasil, aí eu vou ter que usar a mesma lógica que eu usei para end user. Não é só Brasil. Então a gente imagina que a gente vai ter operações locais no México, na Colômbia, no Chile e na Argentina. Então temos muita coisa para chegar ao topo ainda. Muita coisa para fazer dentro dessas 3 grandes áreas, fora algumas outras que circulam através da gente. Como uma cadeia de montanhas, né? Quando você chega no final da primeira, você vê que tem um topo maior lá longe. Cara, aquele desenhozinho da escola, pré-escola, escola, que esse meme que passam, é exatamente isso daí. Quando você acha que você está chegando, agora que tem um lugar para crescer. Tem muito desafio ainda pela frente, muita coisa para fazer. E como você falou, esses são os 3 pilares. Vocês conseguem enxergar se o core vai continuar sendo sempre os processamentos globais ou, enfim, tem uma ideia do que deve ser o principal? Eu acho que daí a gente teria que definir core, né? Talvez core seja porque é o que a gente sabe fazer melhor e porque a gente é o nosso maior business hoje. A gente acredita piamente no crescimento das 3 áreas juntas. A identidade visual que a gente tinha feito para isso era que o cross-border era uma bola, daí tinha uma bola um pouco menor, que era o end user, e uma bola um pouco menor, que era a parte de pagamentos locais. Cara, a gente acredita no crescimento das 3 juntas para se formar um grande todo. Então, eu acho que o cross-border sempre vai ser o core. Você veja em pagamentos locais. Nós temos grandes amigos de pagamentos locais aqui, todos os que mexem. Você acha que você vai concorrer com uma Cielo, com uma GetNet, com uma Stone? Não é isso para esse caminho. Mas a gente está falando num consolidado com um cross-border que faz todo sentido ter operações locais e operações. Até para o meu cliente. O meu cliente hoje, o de cross-border, ele vem para o Brasil ou para a América Latina. Mas daqui 10 anos, 5 anos ou 6 anos, pode ser que ele queira ter uma operação local. E eu vou estar, como já estamos no Brasil, em ordem para poder atendê-lo também numa operação local. Então tem a ver com proteção também desse ecossistema todo. Imagina se eu tiver um usuário que gosta do Ebanks, que assim, o Ebanks é uma marca... Eu nem acho uma marca fácil de falar, né? O nome não é exatamente fácil. Não deveria ser uma marca que o consumidor olhasse, assim, não é uma marca... Mas todo mundo que usa o Ebanks tem um apreço pela gente. E a gente acha que a gente tem que dar alguma coisa de volta, e por isso a ideia do Gol e do cashback e de tudo isso. Essa é outra questão, né? Eu queria entender porque até nos e-mails, quando você faz alguma transação, quando o consumidor faz alguma transação que envolve o Ebanks, tem lá Ebanks na fatura, tem sempre o nome de vocês. Se isso é uma estratégia, uma estratégia para aproximar do consumidor. Você sabe que não, até porque a gente tem um respeito muito grande entre o consumidor ele é cliente do meu cliente, né? Então... e aí, de novo, voltando nas historinhas que eu conto, que é você vê como as coisas vão se formando. A ideia de aparecer o nome do Ebanks vou te dar o exemplo do Alibaba. 2012, 2013, alguém comprando no AliExpress e não recebendo uma coisa qualquer, ou tendo qualquer tipo de problema. O que ela fazia? Tentava falar com a China? Falava em chinês, em inglês, porque lá eles falam um inglês difícil também. Não tinha contato. Como o Ebanks estava no meio dessa cadeia, o que a gente fez? Não, eles precisam saber que se eles tiverem qualquer problema, eles têm que falar com a gente. Isso derivou um outro business do Ebanks, que hoje a gente tem um pessoal de Customer Support que trabalha para o Ebanks, mas na verdade eles estão ajudando os próprios merchants, os próprios clientes e os usuários. Então surgiu, a gente queria que ele soubesse que o Ebanks estava ali para ajudá-lo, para não ter problema. Isso de alguma maneira ajudou também no reconhecimento da marca pelo usuário. Mas a ideia não era essa. A ideia é que ele, ao ver, a mesma coisa quando você passa o seu cartão de crédito e aparece lá Ebanks. Porque se aparecer Ali 123, puxa, o que é isso aqui? Então, a gente sempre fez questão de colocar o nosso nome para que o usuário tivesse o contato direto com a gente. Hoje ele tem 80
pessoas no suporte, que é só para fazer isso. Acabou nos ajudando também no reconhecimento. Tem alguns motivos legais, por exemplo, às vezes no cartão de crédito, na fatura, precisa aparecer, mas a gente podia ter decidido fazer com outro nome. A ideia era que a gente tivesse um contato para poder ajudar o usuário. Como a gente sempre ajudou, isso fez com que tivesse um reconhecimento também. Então acho que é uma cadeia que foi um círculo virtuoso que foi se alimentando. E a gente está gravando esse episódio no fim de fevereiro de 2021. Vocês anunciaram no começo desse ano também, quer dizer, veio a público pelo menos, né? Uma compra de 30% do Banco Topázio, que é um banco digital, gaúcho também. Explica um pouco do racional por trás dessa compra aí. Sim, a gente divulgou, né? Ainda está aguardando a aprovação do regulador para a compra. Do CAD, né? O CAD já saiu, na verdade. Do CAD já saiu, falta o Banco Central. Falta o Banco Central. De novo, vamos voltar no começo da história. A gente sempre precisou de banco para cursar as operações. Faz sentido, a gente sempre teve grandes parceiros no meio do caminho. Mas a questão da compra tem muito a ver com estar dentro mesmo desse ecossistema que a gente acha importante. A gente, então, na verdade, investiu uma parte no Topázio. A gente já tinha relacionamento com o Topázio, portanto, a gente se conhece há bastante tempo. Fazia sentido a gente começar a ter um casamento um pouco mais sério, porque casa com as nossas estratégias contra empresa de pagamento e casa com a do banco. Então fazia sentido essa troca. Claro que quando você olha produtos de usuário, por exemplo, que hoje é super simples, é uma estrutura super simples de conta de pagamento, a gente entende que podem aparecer outras oportunidades. Puxa, faz sentido ter uma parceria mais séria com uma instituição financeira, com bastante tempo, que os seus fundadores são empreendedores também, desde o começo. Então a gente entendeu que fazia todo sentido, já que a gente já operava e opera com o Topázio, que a gente investisse e tornasse mais clara essa união entre as duas empresas. Não temos nenhum tipo de... A gente pode fazer com o mercado como a gente quiser, mas a gente entendeu que fazia sentido. A gente vê bastante potencial no Topázio como banco empreendedor também. E eu acho que essa aliança vai fazer super bem para todas as partes. A gente já falou um pouco sobre a expansão de vocês e o futuro dos principais focos, mas partindo para a parte de investimentos, está no plano de vocês hoje pegar um novo aporte ou, de repente, a gente tem visto aí uma leva de startups começando a olhar para a Bolsa brasileira. Isso está no radar de vocês? No radar sempre está, né? Acho que faz parte. Eu acho que você olhar para o mercado, para uma eventual ida a público, é natural de todo mundo que tá empreendendo. Por algumas razões, mas também por uma de mudar de status de patamar. Né? Então, é quase como se fosse um meio do caminho que faz parte passar. Por isso a gente sempre analisa e continua analisando essas possibilidades. Você poder ir a mercado, eventualmente trazer liquidez, continuar na operação e mudar esse reconhecimento que o mundo tem de você e ajuda comercialmente também. Então faz todo sentido. Eu estaria mentindo para você se eu falasse que a gente não pensa nisso desde o D0. Fala, IPO, tô cassino, vai ser lindo. Todo mundo pensa. Mas a gente sempre acreditou que existe um tempo e um espaço para se cumprir as coisas. Então hoje isso está bastante no nosso radar. A gente analisa e olha. Não tem uma decisão tomada ainda. Por isso que você fala, mas você vê a possibilidade de um outro round, algum outro tipo de operação. Mas você veja, a gente está trabalhando em aquisição faz 3 anos, né, tentando adquirir mais outras empresas. Então tudo está na mesa e o sonho de se tornar público é uma coisa que eu acho que está nas nossas veias, menos pelo fato de liquidez, muito mais pelo fato de ser mais um patamar e mudar de patamar como companhia. Mas estão analisando ainda, quer dizer, não tem nada... Estamos analisando ainda. Não dá para cravar uma data, um mês, um ano. Não dá. Muito bom. E falando da sua trajetória empreendedora, 8 empresas, a 9ª agora, de que forma o Ebanks é diferente dessas suas outras? Obviamente que tem o patamar, a escala, mas para você, o quanto isso é diferente, o quanto o Ebanks acrescentou mais nos conhecimentos que você tinha como empreendedor? Se você me perguntasse isso na 8ª, eu ia te falar isso da 8ª também.
independente do tamanho, né? Mas eu acho que sempre que você vai para um próximo step, muda muito tudo, né? Então, teve uma pergunta que sempre me fazem, que é como você se preparou para chegar, isso mais como CFO, né? Como você se preparou para isso, como você se preparou para aquilo. Cara, eu não sou exatamente um cara super disciplinado, né? Eu sou talvez a ovelha negra. Mas, então não sei exatamente como me preparei. Eu sei que o grande fato é me dedicar 100% ao que eu faço, né? Então, e eu acho que isso mudou. E encontrar pessoas, os meus outros sócios também eram ótimos, e, enfim, em outras empresas, mas eu acho que teve um alinhamento entre os sócios, entre os funcionários, entre as nossas causas serem parecidas e similares, né? A gente querer a mesma coisa. O que o Ebanks, talvez eu não tenha falado isso antes, mas a vocação do Ebanks e o porquê que a gente ama tanto isso é que a gente quer dar acesso. Esse é o nosso mote. Então, se eu puder dar acesso para o usuário, para o brasileiro, para o mexicano, para quem quer que seja, faz parte do nosso business, dar acesso. Ter essa causa, ter pessoas brilhantes e ter a complementariedade e afinidade entre os sócios, e aí já não estou mais falando de nós três, estou falando de todos os sócios de fundo, isso gera uma carga e um potencial que é enorme. Então, acho que e eu, particularmente, dentro da empresa, sempre tinha uma brincadeira. Uma vez eu cheguei lá, eles estavam desenhando na lousa 10 pessoas. E aí eu falei, o que vocês estão desenhando? Não, quem são as 10 pessoas que cada um acha que deveria escolher para começar o Ebanks de novo? Então eles sempre fizeram esse joguinho. E eu gostei muito daquilo, né? Porque eu falava para eles, eu amo Ebanks, adoro o que a gente faz, mas vocês fazem toda a diferença. Então, são as pessoas que, se a gente tiver que fazer carrinho de cachorro-quente, fitness ou qualquer outra coisa, são as pessoas que a gente estaria junto, e eu tenho certeza que a gente daria tão bem quanto, porque tá junto. Então, o alinhamento entre afinidade e complementariedade de fundadores, depois de sócios, depois de funcionários dentro de uma cultura que já é uma fusão. A própria cultura do Ebanks é uma cultura super fundida, ela não é 100% minha, não é 100% do Alfonso, não é 100% do João, ela tem um mix ali de uma terceira coisa que a gente chamou de banker, junto com uma causa e um negócio que tinha potencial. Então, puxa, isso mudou bastante. Acho que esse é um outro... Agora você fala, e a 10ª empresa? Como é que vai ser? Cara, com certeza eu vou usar, quando isso acontecer, eu vou usar o conhecimento das 8, das 9, mais do Ebanks, e nós vamos construir alguma outra coisa. Provavelmente junto, a gente já faz, a gente tem um fundo de VC, né, pequenininho ali, que a gente começou mais para incentivar, super focado em Curitiba e no Paraná, mas a gente já está vendo ali mais frutos que a gente pode estar construindo. É cíclico isso aí, vamos fazer. E além do fundo, onde vocês apoiam empresas pequenas ali, né, investem mesmo, já clicou o desejo de fundar a 10ª para você? Já teve uma ideia que falou, essa é a próxima? É que eu tô trabalhando ainda na nona linha, nona duas linhas, porque assim, a gente tem parte desse, a gente tá falando, mas é uma unidade de negócio, cara, isso aqui é uma outra empresa, é quase como uma startup dentro da startup, sabe? A gente tem uma spin-offs, a gente tá fazendo. Então eu acho que ainda tenho linhas dentro da nona para construir. Você veja, você perguntou do Banco Topazio. Puxa, agora a gente está super próximo do Banco Topazio. Vamos tentar construir alguma coisa junto, pode ser. Então tem muita coisa ainda para fazer antes de pensar na 10ª, mas vou pensar. Maravilha. Wagner, obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Super obrigado. Obrigado por ter me recebido. Maravilha.